Fala, rapaziada! Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio da nossa série de episódios de podcast Da Ponte Pra Cá. O meu nome é Ítalo Gualberto. Eu sou a Graziele. Eu sou a Yasmin. E eu sou Ferretti. Hoje nós estamos aqui para falar sobre pautas que são muito perguntadas e as pessoas têm muita curiosidade. Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do ramo pioneiro e para isso nós trouxemos dois convidados que sobra conhecimento em relação ao ramo. Nós estamos aqui com o nosso presidente da equipe regional pioneira, Vitor Ferretti. Estamos com a Yasmin, do 34, que é a desenvolvedora de um dos maiores projetos que estão acontecendo atualmente. Fala pra gente um pouco sobre o primeiro contato de vocês com o movimento, como que foi, em que ramo que vocês entraram. Quer começar? Pode começar. Então, eu basicamente comecei por conta de um amigo da minha mãe. Então eu entrei no ramo Lobinho, porque na época eu era muito introvertido, eu não fazia nada, eu só saía de casa pra ir pra escola e voltava pra casa. Aí um amigo da minha mãe comentou sobre o movimento, falou que era um movimento legal, que ensinava bastante coisa e que, como ele sabia que eu era muito fechado, que lá eu conseguiria desenvolver maior meu ciclo social. E aí, com isso, minha mãe me levou, e aí, nos 2 primeiros sábados, eu não queria nunca mais voltar naquele grupo. Nossa, era muito chato, porque eu tinha que fazer coisa na natureza, eu podia estar em casa de boa. Só que aí, tipo, no terceiro sábado, eu comecei a conviver mais com os meninos da Alcateia, porque antes eram, tipo, as 2 primeiras reuniões, aí muita gente tinha faltado. E aí, depois disso, eu nunca mais consegui sair do movimento. Então, tipo, tinha sábado que eu não conseguia ir pro movimento, porque eu tinha que fazer coisa de escola, que eu tinha que fazer outros programas, que eu ficava realmente triste, porque eu não tava conseguindo ir no grupo. E aí, com isso, eu passei durante 6 anos no 98, migrei pro 106, fiquei 2 anos no 106, e aí eu fui pro 21, permaneço lá até hoje. Então, a minha história eu gosto de falar que eu comecei ela antes mesmo de eu nascer, porque o meu tio, ele é escoteiro desde sempre, assim, desde Lobinho. E aí, ele sempre foi um exemplo pra mim, desde pequena mesmo. Tipo, com os 2 anos, minha mãe levava pra ver a atividade dele e tal. Eu acho que ele era pioneiro na época. Eu via tudo isso e eu amava. Eu sempre gostei muito da natureza, de acampar, de fazer atividades assim. Só que eu nunca tive a oportunidade, porque o meu tio, depois, ele foi pra Curitiba. E minha mãe não queria colocar em qualquer grupo, ela queria me colocar em um grupo que eu conhecesse alguém pra eu poder desenvolver, porque eu sempre fui uma pessoa um pouquinho mais retraída e tal. Então era importante ter esse contato, era até uma coisa que eu queria muito. Aí, um belo dia, no ensino médio, passou bastante tempo, eu já tava até deixando um pouco de lado esse sonho. Inclusive, quando eu passei pro aniversário de 11 anos, né? Eu fiquei muito triste, tipo, minha primeira sensação foi, nossa, não vou poder mais ser lobinha. Eu fiquei triste de verdade. Porque meu sonho era começar desde o início. Eu já tinha uma noção um pouco do escotismo, apesar de não estar dentro, né? Aí, eu conheci o Rodrigo, que era do 34, né? E um belo dia ele me chamou, falou assim, vamos no escoteiro? Aí eu falei, não, Rodrigo, como que você nunca me falou que você é escoteiro? Aí eu fui no mesmo sábado que ele falou pra gente ir, eu fui. Eles me acolheram muito. A gente fala que o Irapuru, ele é um ninho mesmo, sabe? O pessoal é bem família. Literalmente, tem muitas famílias lá. Então, tipo, me acolheram muito. A gente fez o grito do grupo, eu já tive aquela sensação de união, sabe? E foi depois da pandemia, eu entrei em 2022, em maio de 2022. Então, tipo assim, eu já tava sentindo falta de uma união, de ter pessoas ali, sabe? Então, foi muito importante pra mim conhecer o grupo naquele momento, que era um momento que eu tava muito retraída, mais que eu já era, por causa da pandemia, né? Então, foi muito importante pra mim conhecer e foi um contato maravilhoso. E o plot twist que eu falo é que agora o meu tio, porque ele tava lá em Curitiba, lembra? Ele veio em 2025 e agora ele é meu mestre. É isso, lá no 34. Eu queria saber um pouco da história do seu bichinho. Ele é um mascote, assim, do clã? Então, o Barney, ele surgiu, nosso pioneiro, desde o ano passado, porque a gente estava numa vigília, e essa vigília a gente estava falando sobre o passado mesmo, sobre coisas que marcaram a nossa infância, e uma coisa que sempre aparecia quando a gente falava principalmente de desenhos, era o Barney, tipo, todo mundo teve algum apoio com o Barney, a história e etc, inclusive a história do Barney é muito de aventura, de fazer amizade, combina muito, sabe, os valores do desenho com o escotismo, e aí o nosso mestre um dia apareceu com esse Barney aqui, e a gente tem esse apego com ele. Todo final de semana,
todo final de semana um leva ele pra casa e a gente tira foto. É igual lembro de sexta-feira da escola. Exato, aí ele leva pra passear, dorme junto, enfim. E o engraçado também é que ele é a cor do nosso clã, que é roxo e verde. Aí ele bateu direitinho. E é isso. Você que é atual presidente da ERP, né? Que para quem não sabe é a equipe regional pioneira, né? Que ajuda a organizar os acampamentos e fica por dentro dessa parte que os pioneiros precisam fazer. Fala pra gente um pouco sobre a estrutura tanto do clã quanto da ERP, o que a ERP faz, o que a ERP é. Tá, vou falar um pouco melhor da ERP, porque, assim, como eu tô mais inserido ali, aí eu deixo pra você falar um pouco mais do clã. A gente divide a pergunta. É porque a ERP, basicamente, ela tenta atuar como se fosse uma ponte entre os pioneiros da região e a própria região. Então, é como se tivesse um limbo, assim, perdido entre os dois, que não facilita muito esse contato. Apesar de ter a mestria para chegar e conversar com a região, a gente tem a ERP. Então, sempre que tem alguma dúvida, sempre que precisa apoiar algum projeto, sempre que precisa divulgar alguma coisa do ramo pioneiro, a ERP é essa equipe que facilita as coisas. Então, por isso que eu sempre brinco que qualquer dúvida que tiver em relação ao ramo pioneiro, qualquer dúvida que precisar para ajuda no projeto, ajuda na divulgação, dúvida sobre calorada e saideira que a gente faz nas cerimônias que a gente faz nos acampamentos, é muito bom entrar em contato. Então, não só com cada participante que faz parte da ERP, mas com a região em si. Porque às vezes até a região fala, não, isso aí a gente não sabe responder muito bem, procura os meninos da ERP. Pô, no Arrepio era sempre assim, era tipo, não, vai ter calorada e saideira. Mas como que vai funcionar? Não, pergunta os meninos da ERP, vai lá nos meninos da ERP que eles vão te falar melhor. Então a ERP é esse caminho para andar junto com o ramo pioneiro e com a região. É uma ponte para facilitar as duas pessoas, sabe? E sobre o clã? Sobre a estrutura do clã, quem ainda não conhece, mas vocês conhecem. Enfim, o que eu posso falar é que o clã é diferente de todos os outros ramos. Apesar de eu não ter passado por todos os outros, eu vejo muito isso, né? Então, o clã, a primeira mudança é que é um só, né? Não tem aquela diferença de... É como se fosse uma tropa, né? A tropa é todo mundo. Mas o clã não tem uma divisão igual a patrulha. Então, somos todos um só. A gente tem a Comad, que é a comissão administrativa. Eu já fui presidente e hoje em dia eu sou vice-presidente da Comad. E basicamente a Comad é a que estrutura, mas é algo muito mais democrático mesmo. Não tem alguém que fala assim, vai ser isso e pronto. Realmente tem votação, tem a assembleia, né? Sim. A assembleia do clã. Então, todas as atividades, tudo é feito ali na assembleia. Geralmente, cada clã tem a sua carta pioneira, que aí define as regras, né? Porque tudo acaba precisando ter. Principalmente agora que são os pioneiros que se organizam, tem um protagonismo muito maior, eu gosto de usar isso, protagonismo juvenil. Então é importante ter as regras para se basear. Então, a carta pioneira define, por exemplo, quando vai ter uma próxima eleição, se é de semestre em semestre, se é de ano em ano, enfim, muitas outras coisas. Por exemplo, a mística mesmo, que logo mais a gente fala, né? Então, basicamente é isso, a estrutura do clã. É isso. Fala um pouco pra gente sobre o seu projeto. O projeto. Isso. Tá curiosa pra saber os maiores que tá acontecendo. Então, meu projeto, ele tem como base um item de progressão que, teoricamente, é muito complicado de fazer quando o seu clã é pequeno. E foi basicamente por isso que eu comecei ele, porque o meu clã, quando eu entrei, praticamente tinha 4 pessoas, aí depois foi saindo, e ficou só eu. E é muito difícil fazer uma travessia, principalmente mulher, né? Fazer uma travessia sozinha não dá certo. Então, eu percebi essa falta, né? Essa falta mesmo que faz ter outras pessoas ali para fazer essa travessia com ele. E então eu desenvolvi o projeto Caminho para a BP, que é literalmente um caminho, né, a travessia, e para a BP porque a gente precisa desse item de progressão para conseguir a insígnia de BP. Então, meu projeto tem como base o serviço, e o serviço a nós, irmãos de lenço, que precisam, né, desse apoio de vez em quando, principalmente quando o seu grupo é menor, quando tem pouca estrutura. Por exemplo, meu grupo, teve uma época que o clã, a mestre, ela era ao mesmo tempo aquelá, então era bem complicado, né, conseguir dividir os tempos. Então,
basicamente foi isso. E aí o meu projeto consiste, vou dar spoiler agora. Spoiler. Spoiler, gente, ó, em primeira mão aqui do podcast. Eu fiz várias alterações com o tempo, porque antes tinha uma burocracia um pouco maior, agora veio um regimento que até 50 pioneiros e faz um pernoite, você consegue fazer uma atividade sem ser regional, então é bem mais tranquilo pro meu projeto. Graças a Deus. Então, a gente vai começar fazendo a travessia em BH. A gente vai passar por pontos turísticos. Aí eu já liguei até com o curso que eu tô fazendo, que é turismo, né, lá na UFMG. Então, eu tô usando dos meus contatos na universidade também para conseguir desenvolver lugares ali que são interessantes, que poucas pessoas conhecem. Então, a gente vai passar por esses pontos turísticos, vai almoçar, e depois a gente vai seguir para o Baleia, pra gente fazer um pernoite. E aí, o item de progressão, ele tem também, além da orientação, a questão da natureza, de ter um contato grande com a natureza. E aí a gente vai seguir a Ilha dos Túneis, que é uma trilha que eu amo muito, eu já fiz ela 2 vezes. E acho que antes da travessia eu vou fazer mais vezes também, porque ela é muito gostosa. E a gente vai ter esse contato com a natureza, a gente vai terminar por lá, a travessia. Isso. Caso alguém queira falar do projeto, queira fazer essa trilha, como que faz? Então, eu vou lançar mais um forma de manifestação de interesse, que eu fiz há um tempo atrás, e eu queria saber de novo, porque veio novos pioneiros, Sim. Outros saíram, aí pode ser staff, né, dependendo. Então eu vou lançar esse forms para ter uma noção, e depois a gente vai fazer a inscrição em agosto. Vai começar as inscrições, tudo correr com forms. Fala pra gente sobre o seu projeto também. Tá, o meu projeto não tá sendo muito divulgado, mas basicamente ele é uma continuidade de um outro projeto de BP, de uma mestre que é do Baleia agora. Então, Luísa da Gazeta fez o projeto dela, que se chama Ginclana. O objetivo da Ginclana realmente é interagir com os clãs da região e fazer com que a gente ajude também a comunidade. Então, é uma gincana com os pioneiros de toda a região. E aí, nessa gincana, a gente vai reunir os clãs, misturar em equipes, como se fosse uma cidade, não sei se vocês já participaram, já ouviram falar. E aí a gente vai arrecadar materiais de doações para uma creche, que é a creche da Vila Semig. E além disso, a gente vai promover a interação entre todos os meninos. Porque o que eu estava sentindo dificuldade, e não com dificuldade, mas estava sentindo falta no ramo pioneiro da região, é esse contato entre os clãs. Então, acaba que algumas pessoas têm esse contato, tipo, eu sou muito amigo seu, e eu sou muito amigo, sei lá, da Lelê, do 7º, mas eu não sinto que os clãs em si tenham essa amizade. Às vezes tem, tipo, o Baleia agora tá ficando mais unido com alguns outros clãs, tá fazendo muitas atividades conjuntas com o 7º, com o 39, com vários clãs, mas isso é muito difícil ver todos eles se comunicando, saindo, e quando eu falo saindo não é só pra, tipo, atividades, é saindo como amigos mesmo, saindo pós-atividade pra comer, saindo num domingo pra tomar um sorvete, então a gente tá sentindo falta disso, e aí essa foi a iniciativa do projeto. Então o projeto vai acontecer em 4 encontros durante o domingo, que vai ser dividido as equipes. E aí, em cada encontro, a gente vai arrecadar itens de doação e vai ser pontuado. Então, a equipe que conseguir uma maior pontuação nessa gincana, com jogos diversos que a chefe vai aplicar, né, em estilo de base, eles vão conseguir uma premiação. E aí, além disso, desses 4 encontros que vão acontecer lá no parque, vai ter um dia de brincadeiras com a creche. Então, o objetivo é arrecadar os itens de doação para a creche e ainda fazer um dia divertido lá. Então, a gente vai doar todos os itens assim que a gente arrecadar. E aí, o último dia, que seria o dia divertido, a gente vai fazer brincadeiras com os meninos, arrecadar itens de brinquedos para doação para a creche, com esse objetivo de não só unir os pioneiros, mas também mostrar que juntos a gente pode fazer algo maior. Então, a gente vai arrecadar coisas para conseguir auxiliar a creche. Você tinha falado místicas. Eu queria saber, assim, como é que elas funcionam mais ou menos assim? Tipo, cada clã tem uma mística, mas existem algumas coisas que se fazem com todo o clã. Por exemplo, no arrepio. Aí eu queria saber mais ou menos como funciona. Tipo, eu sei que não pode falar muito e tal, mas assim, o motivo, assim, mais... O motivo de se fazer uma mística. A grande pergunta é o que são as místicas, né, também. Assim, eu não sei explicar muito bem sobre o que é uma mística, porque sou meio leigo nessa parte, mas eu gosto sempre de lembrar, como você falou, que tem algumas místicas que são meio que padrões. Então, por exemplo, a mística de investidura é padrão para todos os clãs. A forma que vai ser feita fica de acordo com cada clã, até porque cada clã tem o seu tema do clã, né? Então, o meu é medieval, mas tem outros que são do folclore brasileiro, igual o 106, que é o Boyuna, tem outro japonês, que é o Tokugawa do 98, então isso muda um pouco de acordo com o tema de cada clã.
de cada clã. Só que é uma mística que todos os clãs têm. E além dessa mística que é meio que padrão, né, tem outras místicas que a gente acrescenta. Então, por exemplo, no 21, a gente estava contando, são em torno de 5 a 6 místicas. Porque tem a mística de passagem, que a gente faz com os meninos, aí tem a mística de escudeiro, tem a mística de investidura, aí tem a mística tipo, de insígnia de pipi, tem a mística de insígnia de interesse, então são várias místicas que a gente tem. E aí as outras que são meio que padrões são as coloradas e saideiras que a gente faz nos arrepios e multiplios da vida. Não posso falar muito sobre, mas o objetivo delas realmente é fazer com que os meninos entendam um pouco mais do ramo pioneiro e que eles interajam mais entre eles e entendam como que é essa vivência ali dentro. Assim, muita coisa do que ele falou era basicamente o que eu ia falar, até porque não pode falar muito, né? Mas é basicamente isso. No nosso clã tem a mística pra entrada, tem a mística pra quem tá fazendo uma promessa pela primeira vez, porque o nosso clã, ele tem bastante pessoas que começaram agora, é bem engraçado, né? Que entraram no ramo pioneiro. Tem a mística pra vigílias, tem a mística pra os acampamentos em si, né? Porque às vezes tem uma coisinha ou outra que tem aquele momento. Tem a mística de passagem pro ramo pioneiro. Da investidura tem de pipi, sim, exatamente como ele falou, além das padrões. E uma coisa que eu acho interessante sobre ter a mística é porque, assim, principalmente pra mim, que não passei pelo ramo lobinho, eu sei que tem toda uma parte... Fundo de cena. Um fundo de... Exatamente. E eu com certeza sentiria falta se eu entrasse no clã e não sentisse isso. Então eu acho importante ter a mística, até pra isso, né? Pra a gente ter uma coisa pra unir a gente. Todo mundo tá ali, às vezes o pessoal chama pra assistir o filme, o nosso é sobre medieval também, né? O Merlin. Então a era arturiana, então a gente às vezes para pra ver um filme, ler um livro, enfim. É algo que nos une ainda mais. Eu acho importante a mística. Muito recorrente, principalmente no ramo pioneiro, né? Acontece em todos os ramos, mas essa troca de ramo acabar tirando as pessoas do movimento por não devo continuar mais e tal. E eu tenho uma pergunta para vocês: o que faz vocês continuarem no movimento escoteiro e no ramo pioneiro, mesmo depois dos 18 anos, mesmo depois da rotina pesada, e muitas vezes até colocando o escotismo como prioridade acima de outras coisas, deixar de fazer coisas que farem em um dia comum para fazer coisas do movimento, tanto no sábado quanto no dia de semana? O que faz você continuar? O que te faz permanecer? Eu vou falar então. Eu sempre gostei muito do movimento escoteiro por conta desse contato que eu tenho com outras pessoas. Então, essa parte de socializar, de conhecer novas pessoas, de aprender mais. E aí, eu tava no meu ramo sênior ali, e aí eu tinha essa, tipo assim, o ramo sênior é o melhor ramo do mundo, eu vou passar pro ramo pioneiro, vai ser muito chato, eu vou ficar sentado, só vai ter só atividades chatas. E aí eu cheguei no meu ramo pioneiro, e aí lá no 21 a gente tenta fazer, tipo, uma passagem mais tranquila. Então as primeiras atividades das pessoas que estão passando, a gente faz atividades mais puxadas, voltadas ao ramo sênior, pra galera não assustar, mas a gente vai dinamizando. Então esse sábado vai ser uma atividade mais pesada, um bulldog, alguma coisa que é pra gastar, só que sábado que vem a gente vai fazer uma atividade mais amena, tranquila, sentado, pra eles irem vendo que o ramo pioneiro não é só ficar sentado, conversando e debatendo. Que a gente também, se a gente quiser, a gente pode ir lá e fazer um scalp. Que a gente pode chegar no parque também e ficar sentado conversando, porque é a gente que decide a reunião, a gente que faz tudo na reunião. Então, eu acho que uma das partes que mais me brilhou os olhos para continuar no ramo pioneiro e continuar no movimento foi essa autonomia do ramo pioneiro. De, tipo, eu posso fazer, entre aspas, o que eu quiser, né? Porque a mestria tá ali para nos orientar, mas a gente brinca que eles estão só para não deixar É mais uma figura de intervenção, né? Para não deixar dar ruim, para não chegar num ponto pior. Então, se a gente chegar e decidir que a gente vai ficar o acampamento de grupo no horário de sessão sentado, conversando, a gente vai ficar sentado conversando. Se a gente decidir que a gente vai fazer item de progressão, a gente vai fazer item de progressão. Se a gente decidir que a gente vai ficar plantando bananeira às meia hora que a gente tem, a gente vai ficar plantando bananeira. Então, essa autonomia no ramo pioneiro me brilhou os olhos de tipo, agora eu posso fazer realmente o que eu quero. E eu posso ter essa voz aqui dentro. E eu tenho um chefe para me auxiliar quando for preciso, então eu não preciso estar preocupando tanto. E além disso, tipo, no ramo pioneiro eu sinto que é o lugar que eu mais converso com outras pessoas. Porque, querendo ou não, quando a gente tá entrando agora na vida adulta, fica um pouco mais fácil de sair, de conversar, de conhecer outras pessoas, de ir em diversos lugares. Então, tipo,
eu nunca tive um contato muito grande com a galera do Baleia ou a galera do 21, porque eles eram de longe, e eu sou aqui do Barreiro, então eu não conseguia ir, tipo, pro Baleia pra conversar, ser amigo deles, a não ser em festa junina, a não ser em atividades. E agora, como pioneiro, tipo, eu tenho a autonomia de sair pra almoçar com eles, tipo, igual ontem teve educação escoteira lá no Baleia, e de tarde tinha atividade no grupo normal. Aí eu fui pra educação escoteira, de tarde a gente saiu, almoçou com o clã do Baleia, aí tava o pessoal do Baleia, tava o Rafael Braga do 39, então foi um momento de interação do Ramo Pioneiro ali que a gente tava comendo só de galera, não era nenhuma atividade. Então essa interação com outras pessoas do Ramo Pioneiro me fez ficar aqui e pensar, tipo, nossa, velho, eu posso conversar com todo mundo e sair com todo mundo e ter essa amizade com todo mundo. Eu diria que assim, o escotismo ele não me pesa tanto pra mim, tipo, mesmo tendo obrigações, até porque eu sou vice-presidente e tal, porque eu posso falar que eu passei por vários lugares assim na minha vida, tipo, já fiz ginástica artística, ginástica circense, aulas de inglês, aulas de línguas, passei por 2 cursos na faculdade e nenhum deles me fez desenvolver tanto como pessoa quanto o escotismo. Então eu levo o escotismo muito como uma prioridade na minha vida e ele faz toda a diferença, porque eu tenho essa impressão. Eu já fiz um estágio que estava muito concorrido e por eu ter colocado no meu currículo que eu era escoteira, eles me chamaram, porque depois a gestora, ela falou muito disso comigo, então é por isso que eu digo que é uma impressão. Também, um outro exemplo, eu tô na empresa júnior do meu curso e na entrevista eles perguntaram algumas coisas e falaram, não precisa necessariamente ser sobre algo profissional. E aí eu dei exemplo do arrepio, por exemplo, que era como você lidava com desafios e algo que acontece muito no escotismo, sabe? Então a gente passa por muitas coisas no escotismo e às vezes a gente acha que é só aquilo, mas depois a gente repara que você levou como uma lição de vida. Então o escotismo eu levo muito como uma prioridade. Inclusive, na empresa júnior eles perguntaram sobre disponibilidade, eu falei, olha, todos os dias, menos sábado. Aí eles, tudo bem. Então, pra mim é muito importante, eu levo muito como uma prioridade, porque me desenvolve em diversas áreas, né? Pode falar também, porque nenhuma experiência é única, isso aconteceu com ele também. Porque eu tava fazendo entrevista e aí também era uma vaga concorrida, e aí eu coloquei várias coisas no currículo, e aí eu falei, nossa, alguma coisa vai chamar atenção. Aí a gente chegou na entrevista, aquelas perguntas básicas, nome, qual que é o seu interesse na vaga, e aí depois de falar tudo, ela, mas eu vi aqui no seu currículo que você é escoteiro, nem me fala mais sobre. Então, tipo, foram 20 minutos falando sobre o meu currículo, e as outras meia hora, 40 minutos, ela falando só sobre escotismo. Aí eu tive que explicar pra ela o que eu fazia, o que era legal ali, e aí ela gostou, e tipo assim, eu fui uma das primeiras pessoas a ser chamada por conta do movimento escoteiro. Porque ela viu, ela falou, nossa, que legal, é o máximo, então vocês aprendem isso lá dentro, muito bom. E aí eu senti que também foi por conta disso que ela me chamou. A diferença. Eu costumo falar, inclusive falei isso numa reunião lá no 68 outro dia, de que o movimento escoteiro, ele para mim funciona como uma ferramenta, que eu uso ela todos os dias, a todo momento. Todas as minhas decisões são baseadas dentro desses valores. E o sábado, a gente não é escoteiro só no sábado, só de lenço, só de vestuário, só de uniforme, já como seu grupo chame. No sábado, a gente usa para afiar a ferramenta, que a gente vai usar nos dias de semana como pessoa. E assim, como que é o contato com pessoas do seu dia a dia, quando você fala que é escoteiro, porque eu recebo muito esse tipo de pergunta. Mas o que você faz lá? Mas o que é? E é uma pergunta muito difícil de se responder. Como que vocês lidam com esse contato? Olha, eu lido basicamente assim. Eu tento explicar um pouco o que a gente faz, eu falo um pouco sobre os ramos, porque geralmente quem me pergunta é quem seria pioneiro ou até chefe agora, então eu tento explicar um pouco sobre isso, mas aí eu sempre acabo falando que não dá pra explicar em palavras, que tem que ir lá, e aí eu convido pra ir. Eu acho que todo mundo essa frase, que não dá pra explicar em palavras. Não dá pra explicar em palavras. E aí eu já chamei, no próximo sábado, 3 pessoas do meu curso que se interessaram bastante, vão lá, inclusive, no nosso Muteco. Aí a gente vai mostrar pra eles. É isso.
A parte legal é porque sempre todo mundo faz essa pergunta, né? Não, mas vocês conversam com animal, vocês fazem fogo com pedrinha, vocês fazem fogo com pauzinho, vocês acampam tudo pelado, e eu tipo, que isso, gente? Não é assim também não. Aí eu tento explicar que o movimento escoteiro ele tem alguns pilares, que a gente trabalha na natureza, o social, o intelectual, o afetivo, e aí eu falo tudo isso, e aí realmente é isso, né? Tipo, mas eu não consigo te explicar com palavras, você tem que ir lá pra ver. Aí esse cara, não, nada a ver esse negócio de escoteiro aí, facinho. Eu falo assim, mano, se você aguentar 3 atividades, aí sim eu boto moral. Porque aí eu desafio a pessoa aí, e aí se ela aguentar, ela não vai só, tipo, eu consegui, ela vai querer fazer mais. Aí, o mais difícil que tem dessa faixa etária de levar as pessoas pro movimento é convencer elas de que é útil. Sim. De que realmente faz sentido ir. Até quando é mais novo também, eu lembro que fui entrar, eu já contei essa história tantas vezes, mas sempre gosto de contar. A minha tia, que era chefe lá no 106, tá afastada também, chefe Alice, ela me chamou pra ir no grupo, ela tinha colocado minha prima, me chamou pra ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e tal, e minha vida era só ficar em casa jogando. Falei, não vou. Aí, quando ela me falava que a filha dela tava no movimento escoteiro, eu falava, não, caçar esse treinão, isso é coisa de gente boba, de retardada, não vou não. E ficava em casa. Aí, um dia ela chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar mais 1 vez, você vai comigo lá 1 dia só. Se você for lá e falar, não gostei, eu não te chamo mais. Você não precisa ir, eu não vou te perturbar. Falei, vou lá pra ela parar de me perturbar. Eu fui e já tem 8 anos que eu tô no movimento. Foi então, só o que ele precisava. O primeiro contato é sempre o mais difícil. Tem alguma experiência de alguém que vocês convidaram pra ir no movimento, que gostou, que falou que vai voltar? Ou até que tá no movimento até hoje? Tem. Conta como foi. Pode falar, porque eu tô tentando lembrar. Assim, igual eu falei, o nosso clã, ele tem muitas pessoas que entraram só agora. Então, eu chamei um amigo meu. Na verdade, eu chamei ele outras vezes. Inclusive, o Rodrigo também chamou ele na época que ele me chamou. Ele foi 1 vez, aí ele não conseguiu ficar por outros motivos mesmo, de rotina, mas ele já gostava. E aí eu chamei ele de novo e ele tá lá até hoje. Ele já fez o curso preliminar, inclusive. Então ele vai continuar, isso eu acho muito legal, muito gratificante. E outros pioneiros também do meu clã que entraram porque eu chamei. É isso. Eu não tenho muita gente que eu tenha chamado pra entrar que veio de fato. Tipo, foram 2 reuniões, não voltaram mais, mas por conta de entrevista por conta de trabalho, por exemplo. Não conseguiram voltar. Mas tem muita gente que eu converso, que é antiga, que afastou do movimento, ou então que foi algumas vezes, e aí eu tento chamar de volta, aí a galera fica tipo, nossa, eu quero muito voltar, assim que eu conseguir eu volto. Então, tipo, eu sei que só de ter passado por lá, a galera que você começa a chamar de volta, eles já encantam. Então eles ficam tipo, nossa, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer acontecer porque é muito bom. Então não tem alguém específico que tenha ficado, mas todas as pessoas, quando eu falo do movimento escoteiro que já foram, eles ficam tipo, velho, eu vou voltar. Isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, por contar essas experiências. O ramo pioneiro é um ramo muito difícil de entender, né? Eu acho que com essas informações, quem está assistindo consegue entender um pouco mais e até se interessar também, de conhecer, mesmo já tendo a idade de pioneiro. Vem conhecer o nosso movimento, que é algo que faz tanta diferença na nossa vida, mesmo depois de já usar adultos. Né? E eu acho que, tipo assim, o ramo pioneiro ele é muito importante porque essa saída da adolescência é meio que um limbo, que você tá saindo da escola ali, formando, e aí você vai entrar na vida adulta, então você não sabe se você já vai começar a trabalhar, se vai fazer um curso superior, se vai ser voluntário, o que você vai fazer. Então, eu acho que o ramo pioneiro é muito importante por conta disso, porque ele te dá um chão para você consultar outras pessoas do clã e ver que estão na mesma situação que você e que tá tudo bem também você não passar na faculdade primeiro, ou que tá tudo bem você começar a trabalhar para ir pra faculdade depois, ou só estudar. Então, eu acho que o ramo pioneiro, ele ajuda muito nessa passagem da vida adolescente ali, de estudante, pra vida adulta, pra perceber que tá acontecendo algumas coisas que é normal, que tá tudo bem, e é muito bom ver a chefia lá pra apoiar. Então, tipo, igual, você vai ter o seu padrinho, né, que é o mesmo que o meu. Sim. Que, tipo, velho, eu tava no meu ramo pioneiro, falando, velho, eu não sei o que fazer, eu tô saindo agora, eu tô formando, eu não sei o que eu quero fazer. E aí foi, tipo assim, 10 horas de chamada. Calma. Pra conversar, e ele fala, mano, tá de boa. Tá tranquilo, acontece mesmo, vamos fazer um plano de ação, vamos ali, eu vou te orientar mais. E aí, tipo assim, foi algo que me deu algo mais, uma calma maior, porque eu não tinha como fazer aquilo sem a ajuda dele, que inclusive é o Ivan, né? Inclusive vai estar no próximo episódio. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, é uma honra pra gente ter vocês como nossos convidados. E já que estamos com o nosso presidente aqui, eu vou passar as honras para ele. Faz a chamada do nosso próximo episódio. Então, eu tenho que... Pra cá? Pra ele.
Eu tenho que chamar aqui, então, duas pessoas que são maravilhosas, que eu gosto muito, que é Diogo e Ivan. O Ivan, que era meu chefe, meu padrinho do 21, e o Diogo do 113. Isso? É isso. Caso você queira fazer uma produção nesse estilo, ou tem alguma sugestão, algo, mande uma mensagem pra gente. Se quiser fazer a produção, @gmed audio, Gmed Audiovisual, localizado no Barreiro, não tem jeito, é o melhor que tem. Valeu!